Existe um tipo de dominação que não tem a ver com força física nem com riqueza. É algo mais sutil, é uma projeção mental, uma espécie de aura de poder que opera num nível quase invisível. Hoje, vamos decodificar a arquitetura dessa influência, um estado mental conhecido como superioridade inalcançável. Já parou para pensar nisso? O que está por trás daquela presença que, mesmo em total silêncio, parece exigir permissão para ser abordada? Isso não é carisma comum, não. É uma verdadeira arquitetura mental, utilizada por estrategistas de altíssimo nível para estabelecer uma hierarquia invisível antes mesmo que a conversa comece. E aqui está o conceito central. Superioridade inalcançável não é sobre ser arrogante. É uma estrutura estratégica. É sobre criar um enquadramento onde a sua posição é, por definição, superior. Isso leva os outros a agirem, a operarem já a partir de um degrau abaixo, de uma desvantagem. Mas para entender como isso realmente funciona, a gente precisa ir até a raiz da percepção humana. A técnica, veja bem, não manipula a lógica, ela hackeia o instinto. O nosso cérebro é, em essência, uma máquina de comparação. Então, imagine a cena. Um oponente demonstra ansiedade e agressão e o estrategista responde com uma calma total, uma quase indiferença. O que acontece? O subconsciente de todo mundo que está ali envolvido interpreta esse contraste de uma forma hierárquica. A mente, instintivamente, assume que aquela calma toda é um sinal de recursos ou de um conhecimento oculto, o que torna a pessoa imune à ameaça que está sendo apresentada. E este é o ponto-chave. A calma, diante de um ataque, não é passividade de jeito nenhum. É uma demonstração de poder. É um gatilho que sinaliza para o sistema límbico, o nosso cérebro reptiliano, do oponente e de qualquer observador, que aquele agressor, na verdade, não representa uma ameaça real. Ele é inofensivo. Certo. Agora, vamos para as táticas aplicadas. Como é que essa estrutura mental se traduz em ações concretas que estabelecem o domínio em qualquer tipo de interação? A primeira ferramenta é o que a gente pode chamar de enquadramento de criança. Em vez de lutar contra a agressão, ela é recontextualizada. Ao observar um ataque com um sutil ar de entretenimento quase, a mensagem é que a ofensiva é irrelevante. Em seguida, ela é invalidada com palavras. Não com um contra-ataque, mas classificando o comportamento. Isso tira o estrategista da arena da competição e o coloca na cadeira do juiz. Frases como estas são armas de altíssima precisão. Elas não debatem o argumento do oponente. Elas julgam a capacidade do oponente de argumentar. A agressão é reclassificada. Vira uma emoção, uma limitação de perspectiva, e isso força o outro lado a entrar numa posição defensiva, de justificação intelectual. O jogo vira. A segunda ferramenta é ainda mais sutil. Validação é o oxigênio de um agressor. Negar isso, então, é a chave. Ao retirar o foco do olhar bem no pico da agressão, a comunicação em um nível não verbal é de que as palavras ditas ali são simplesmente irrelevantes. O resultado psicológico é imediato. Essa falta de validação gera uma frustração intensa, uma raiva impotente. E isso desequilibra o oponente. O força a escalar a agressividade de forma descontrolada e, consequentemente, a cometer erros estratégicos, expondo toda a sua fraqueza e desespero. Mas é importante entender que as táticas são só a manifestação externa de uma convicção interna. A verdadeira fonte de poder está na mentalidade que se adota antes de qualquer interação. E este é o princípio fundamental. A superioridade não é algo que os outros concedem, é um estado interno que se assume. No momento em que se estabelece a convicção interna de que nenhuma autoridade externa é superior, a realidade de fora começa a se alinhar a essa premissa. A autoridade é assumida, nunca negociada. Portanto, a questão final não é sobre o que se diz, mas sobre a estrutura que se projeta. Dominar essa estrutura é dominar a percepção. E a percepção, no jogo social, cria a realidade. A verdadeira batalha, ela é sempre vencida na mente, muito antes de qualquer palavra ser dita.